TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você for nos assistir. Mais um programa Diálogos, hoje o programa de número 18 do ano. Hoje estamos aqui com o grande jogador Afonso Celso Garcias, mais conhecido como Afonsinho, nasceu em Marília, é médico e ex-jogador de futebol profissional, porque ainda fica jogando suas peladas por aí, seu futebolzinho também, sempre que pode. Afonsinho defendeu o Botafogo, o Vasco, o Flamengo e o Fluminense, né? Os quatro conhecidos como grandes do futebol carioca. O Afonsinho também defendeu o Santos, o Olaria, né? E outros clubes. Foi campeão da Taça Brasil, né? Que à época era o Campeonato Brasileiro de 68. E em 70 foi emprestado para o Olaria por divergências com a diretoria. Depois, logo em seguida, voltou para o Botafogo e ficou 8 meses na dita geladeira, com seu contrato suspenso. Afonsinho não aceitou cortar o seu cabelo e a barba, como era pedido pela diretoria. Então pediu o desligamento do seu contrato e foi à justiça. Grande Afonsinho, seja bem-vindo. Conte aí um pouco mais esse detalhe, né? E obrigado por cá estar no canal TVH, TV Habilidoso. Você que foi um grande habilidoso. Afonsinho, Uma lembrança aí. Boa noite, pode começar, que eu tinha travado aqui. Como? Boa noite, seja bem-vindo. O microfone estava mutado, desligado. Tá bom, então é isso aí. Só uma lembrança aí que eu nasci em São Paulo, só nasci lá, mas eu fui criado na infância em Marília e adolescência em Jaú, né? E depois aí eu comecei a jogar lá no 15 de Jaú e dali fui pro Botafogo. E aí segui essa trajetória aí que você relatou inicialmente. Mas como foi essa história do passe livre aí, do desdobramento que levou essa sua história aí? Bom, pois os problemas de relacionamento que existem de vez em quando, né, entre jogador e comissão técnica e diretoria, uma questão, volta e meia. Agora mesmo o Pedro teve um caso semelhante, assim, e então vão acontecendo crises, né? E terminaram por eu ter o meu contrato suspenso e aí eu não podia ficar, né? Eu já tinha disparado na minha carreira, estava valorizado, havia clubes interessados e tal, e o tempo foi passando, eu nem jogava e nem saía, né? Nem, até mesmo por empréstimo, que não era um melhor negócio para mim, mas eu precisava jogar, aceitava também, e as coisas vão ficando mais, o desgaste vai aumentando, e eu não tive outro recurso senão ir à justiça por conta do meu direito de trabalhar em última instância, né, minha profissão, e acabei obtendo o passe, que é uma coisa inédita, né, no mundo mesmo. Depois de algum tempo também o Bosman, um jogador belga, acabou um problema semelhante, também obteve o passe dele lá na Europa, e como era a comunidade europeia, ficou extinto o passe por lá, né? Aqui entre nós demorou muito tempo, né? Até que o Pelé, quando foi ministro do esporte, ele se empenhou em oficializar a abolição do passe, né?
que já vinha desgastado, foi sendo desgastado durante muito tempo, e por fim acabou oficialmente. Não estou te ouvindo agora. Desliguei aqui, porque o microfone está dando um pouquinho de retorno, desliguei aqui, né? Então, qual é a sua opinião agora sobre a diminuição dos estádios de futebol? Do tempo para cá, os estádios diminuíram o futebol, viraram as grandes arenas, perderam aquele aconchego do torcedor na geral. Você acha que isso foi importante, salutar para o futebol, para o mercado do futebol? Ou você acha que afastou o povão do estádio? Bom, as coisas se transformam com o tempo, né? E então o próprio calendário é uma boa coisa para a gente ver bem como as coisas vão mudando com o passar do tempo. E o futebol acabou se tornando um dos grandes negócios da sociedade moderna, né? A comunicação avançou muito e então começou com a entrada da televisão. No princípio era apenas o rádio, já havia a propaganda e tudo, né? Mas alguns jogadores começaram a ter alguma publicidade, isso lá pelos anos 50. Mas a televisão, né, com a questão da imagem, o seu alcance, ela fez explodir o esporte de uma maneira geral, no nosso caso o futebol, como um dos grandes negócios da sociedade moderna. E a comunicação, né, a tecnologia foi avançando, hoje as redes sociais, então isso tudo foi rendendo um volume de dinheiro bastante grande, chegando a esse ponto que nós estamos, né? E por conta disso, sem dúvida, há uma elitização, sim, do futebol. Eu lembro que os regionais, né, tinham 3, 4 turnos, né? De hora para outra passaram a ter 2 turnos, passaram a ter várias outras competições. Isso também, você acha que foi voltar para o desenvolvimento do futebol ou foi mais para o mercado do futebol que influenciou? Porque os jogadores passaram a ter mais jogos, cansaços, contusões. Isso. É interessante isso. Por isso que eu citei a questão do calendário, né? Se você prestar atenção ao longo do tempo, antigamente, quando eu comecei, estava iniciando o jogador ter férias, que antes nem isso, né? Mas a partir de um certo tempo, ficou o calendário estabelecido, era assim, quer dizer, entre Natal e Ano Novo, os jogadores tinham férias e 7 de janeiro era a data que voltava o futebol, né? Como um todo, começava aí, tinha preparação, havia excursões, havia jogos amistosos, né? O calendário era o campeonato estadual de cada região e o Rio-São Paulo, né? O Rio-São Paulo era o campeonato que depois virou Taça Brasil e hoje é o Campeonato Brasileiro. Então é interessante que dá para a gente entender bem isso. Quer dizer, num determinado momento criou-se a figura da pré-temporada, né? Quer dizer, isso já aumentando o número de jogos, quer dizer, fazendo render, né? Quanto mais render economicamente. Então, a pré-temporada era uma ideia de fazer um lastro para o jogador cumprir o calendário todo a partir daí, né? E hoje já até fala-se assim, mas já não existe, porque já quando se representam os jogadores, eles já vão até fazer o que ainda chamam de pré-temporada, mas já começam jogando aí. Até em outros países, em outros continentes e tudo, né? De acordo com a possibilidade de cada time. Então já praticamente não hoje como é que a gente, né? Como é que você acompanha? É muito na linguagem deles é fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro. Então isso, quer dizer,
jogam com time misto, jogam com não sei o quê. Também outra coisa interessante havia uma divisão de aspirante, que era uma transição entre a formação, o que hoje chama base, né? Passou a se chamar base, os clubes têm a sua formação de base, e então havia o aspirante, que era uma transição e que era a coisa mais equilibrada, porque o clube investe no jovem, né? Cada vez saindo mais cedo, o jogador indo para os clubes profissionais cada vez mais cedo, já, desde futebol de salão, essa coisa toda. E então, por conta disso, fica muito mais difícil. Já não há mais período para treinar, até sair, os jogadores já saem mais cedo e tudo, né? Então, essas mudanças vão fazendo o calendário ficar muito apertado. Quer dizer, o time é tanta competição que o time joga com o que seria um aspirante, uma equipe reserva, né? Mas foi extinta essa divisão de aspirantes, onde o clube começava a colocar o jogador que estava pronto e os chamados veteranos terminavam suas carreiras de uma maneira mais harmônica, né? Quer dizer, era um espaço de transição. Por conta de ter mais jogos, e agora com tantas competições, quer dizer, o jogador não resiste cumprir o calendário completo. Então, é esse momento que nós vivemos, né? E tudo sempre em transformação. Então, o mercado, que já que temos mais jogos, poderia ter aproveitamento de mais jogadores, mas o mercado brasileiro está exportando os seus, digamos, novos craques, né? E isso Agora pode estar ocasionando aí um fracasso do futebol brasileiro que influencie em ter times na seleção, como a seleção brasileira, que está há 21 anos que não é campeã, já está beirando os 24, que a gente ficou de 70 a 94. Isso pode ser um dos motivos do fracasso da seleção, essa falta de organização, se organizar só de última hora, é uma coisa do tipo? Pois é, você vê como é que as coisas estão correndo nesse momento, né? Mesmo a própria seleção tem um treinador né, de plantão, já imaginando que exista um outro treinador para assumir daqui a um ano. Então é bastante confuso. Eu não ouvi uma parte de que você perguntou, porque houve um ruído aqui. Não, eu tinha perguntado sobre essa questão da formação dos jovens, né, para o futebol brasileiro, né, já que eles estão sendo todos para exportação e não sendo aproveitado no mercado brasileiro, já que a gente fez foi aumentar o número de competições, sub-13, sub-20, sub não sei quanto, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e outras Copas mais, e não aproveita os jogadores aqui para diminuir até o tempo dos outros jogadores de descanso, etc., né? Mas não, todos vão embora dentro do mercado, né? Antigamente havia essa coisa assim, né? Se o jogador estava pronto, mas ele não tinha um lugar no time, porque tinha um jogador na posição, um jogador de seleção, muito valorizado, uma estrela e tal, emprestava uma vez ou outra, né? E aí com essa divisão, com a extinção dessa divisão de aspirantes, os elencos ficaram reduzidos à metade, praticamente. Foi um problema. E tudo acaba numa questão econômica, né? Você vê, os jogadores saem cada vez mais cedo e uma hiperconcentração também. Todo jogador quer ir para a Europa e quem está na Europa quer ir para a Inglaterra, né? A não ser um time ou outro assim, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique e tal, o PSG, um ou outro. Mas a maioria, né, a moeda, o
mercado mais valorizado, a Inglaterra, né? O que também está mudando. A coisa mais interessante do momento atual é o mundo árabe, essas contratações aí. A janela dele é mais extensa, vai até setembro, né? E está todo mundo espantado com os astros que estão indo né, para o mundo árabe, se tornando mais um polo. Quer dizer, de repente a gente se vê de frente com a Champions Árabe. Eles estão disputando lá a Champions dos países árabes, né? com estrelas, e isso a transmissão, a televisão brasileira já transmite o campeonato árabe, né? E a instituição das SAFs aqui no Brasil, né? Então, quem pode mais chora menos, né? Por enquanto nós estamos transformados numa estufa, né? Só preparar jogadores para um outro mercado. E tempo que são organizados e tal, né? Desde quando o Pelé foi para lá e começaram também a importar jogadores para criar o hábito lá e as atrações, né? Os grandes nomes com atração. E hoje nós vivemos esse momento. Beleza. Vou agradecer a você que está nos assistindo aí pela TVT, pelo Barão de Itararé, pela TVH, né? Pelo Democracia Participativa e também pelo YouTube, né? Com o Everto Prata aqui, um primo, mandou sua mensagem, né? Então, mande a sua mensagem também, a sua pergunta. Você que está nos assistindo, não tenha vergonha de mandar a sua pergunta. Inscreva-se no canal, seja um membro, né? E ajude o canal a crescer. Vou, Afonso, botar agora seu amigo José Sérgio Carneiro Reis. Opa! Você conhece o Serginho? Grande Serginho. Serginho, você E aí, Barba, tudo bom? Deixa eu abaixar na sua tela, roxo na tela aí. Essa turma boa aí do Ceará, tudo bem? Gente. Tudo bem, Barba? Bom prazer. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Estou ouvindo tudo bem. Então, o Serginho, fazendo uma participação especial, amigo do Afonso, tentei dar uma surpresa, mas só que eles já estiveram juntos agora em julho. Mas, gente, vocês estão escutando, o Serginho veio para o Ceará mais ou menos em 1972, jogou no Fortaleza, no Ceará, junto na época que ele veio o Dimas Filgueira, veio o Miguel, ele treinou o Ceará, treinou Fortaleza, é colunista do jornal O Povo de Esporte, né? Então, sejam bem-vindos, Serginho, ao programa. E começa contando um pouco de você, um resumozinho, por gentileza, e depois aí dessa placa atrás de você aí de futebol. Não, essa placa é do Detran. Essa placa é para quando a rapaziada estiver jogando na rua e você estiver passando com o carro, tem que tomar cuidado. Né? Hoje em dia as crianças não podem mais jogar na rua porque ficou complicado, mas a placa está aqui, na minha sala. Aí está lá, uma placa amarela. Né? Deixa eu dizer uma coisa. É um prazer estar falando com o Afonso. O Afonso foi meu ídolo. Vocês não viram jogar. A conversa com o Afonso foi em cima, praticamente, do passe livre, que foi uma coisa muito importante. Mas ele jogava ele jogava muito. O Afonso foi meu ídolo, jogador de meio campo, e ainda é ídolo até hoje, porque o Barba é essa simplicidade, para cima e para baixo, vem aqui no Ceará de vez em quando, aí vai para Quixaba e tudo. Então, é um prazer participar desse programa. É uma alegria você com a gente. Pode falar, Lucinho, pode falar contigo, pode falar. Não, é isso, que é uma alegria. Falou, não estou entendendo. Para a gente também, ó. Surpresa. Você me perguntou alguma coisa? Não, eu ia perguntar, mas o Afonso começou a falar, eu dei a liberdade dele falar também, retribuir a sua gentileza. Falar de mim? Não. Do que fiz, do que joguei, onde joguei. É um pequeno resumo para a galera te conhecer melhor e estar assistindo aí.
Certo. Não, eu vim para cá. Meu sonho mesmo era. Eu não sabia ao certo se eu queria jogar futebol ou queria ser hippie. Eu vivia viajando. O Dimas sabia que eu sabia jogar bola, e quando ele veio para o Fortaleza, ele resolveu: vamos para Fortaleza, você está passando uma temporada no Olaria aqui, tudo não tem nada definido. Embora eu vim com o Dimas e aí encarei, deu certo e tudo. Aí, em 74, o Zagallo viu que eu estava bem e tudo, eu passei uma temporada no Botafogo. Mas depois voltei para cá também, e aqui joguei futebol, fui campeão pelo Ceará, campeão pelo Fortaleza, depois fui campeão, passei a jogar futebol de salão, fui campeão pelo Sumov, campeão sul-americano. Aí depois fui fazer educação física, voltei para o Rio, disputei Campeonato Carioca pela Portuguesa, aí voltei para cá e ainda peguei um finalzinho de carreira no Ceará, e aí me dediquei à educação física. E hoje eu sou ouvidor da Secretaria do Esporte, comentarista da TVC e escrevo no jornal O Povo. E tenho uma vida dedicada ao esporte, ao futebol, e agradeço aí ao Barba, a meu irmão Humberto, a Ney Conceição, esse pessoal da geração 70 do futebol, que permitiu que as pessoas que viessem vendo os seus exemplos, aí, né, se tornassem pessoas com mais sensibilidade para essa atividade maravilhosa e mundial que é o futebol. Estamos juntos. Serginho, como você vê de hoje em dia, nos anos 2000, diferentemente do que você falou, né, dos anos 70, o mercado do futebol? Pode fazer uma comparação entre os dois períodos? Porque hoje a gente vê um mercado muito voltado para o dinheiro, a Arábia, mesmo que haja ditadorismo na Arábia, né, os jogadores se vendem e vão para lá. Os jogadores aqui, a gente pode citar alguns exemplos, né, que não são exemplos para as personalidades das pessoas que vão crescendo. Como você está vendo a influência do mercado de futebol no Brasil? Aí ela é positiva, é benéfica, está gerando muito lucro aos jogadores ou tem muito pobre? Porque quando eu fiz a entrevista aqui com o Ito Bezerra, eu mostrei um dado para ele que até 80% dos jogadores brasileiros ganham até R$ 5.000. São poucos os que vão embora, são os poucos os que ganham mais de R$ 100.000, né? Como você vê esse mercado do futebol brasileiro? Está sendo salutado para o desenvolvimento do futebol brasileiro, para a gente voltar a ser campeão mundial na próxima Copa? Olha, veja bem, eu penso que o Brasil vende o artista e compra o espetáculo, né? Nós temos aí, do Oiapoque ao Chuí, um clima propício para a prática de futebol, e em todo lugar vai surgindo jogador. Agora, vai ficando cada vez menos, porque o mundo, hoje em dia, você toma uma Coca-Cola no Ceará e a rota no Japão. Então, o mundo é uma aldeia, né? E o futebol, o Afonso já tinha até falado isso aí um pouco antes, eu estava ouvindo, né? O futebol se transformou. Ele deixou de ser uma atividade, o futebol profissional que eu estou falando, deixou de ser uma atividade lúdica recreativa e passou a ser um grande negócio, né? Como eles chamam mesmo, business, né? Então, né, hoje em dia, o jogador brasileiro está sendo vendido na barriga da mãe. O cara com 13, 14 anos, ele já tem um endereço. O endereço é qualquer lugar fora do Brasil. E o garoto quer ir embora também, porque a primeira coisa que ele fala assim: eu vou dar uma casa para minha mãe. E ele tem que ir mesmo, ele tem que ir atrás de uma condição de vida melhor e tudo. É difícil a situação do futebol brasileiro hoje em dia. Eu acho que a gente vende o artista e compra o espetáculo, e depois que o artista está bem velhinho e tudo, aí a gente compra ele de novo para ele vir jogar, né? E a gente está vivendo esse perrengue. Por exemplo, acabaram de convocar a seleção brasileira. O que você acha? Desinteresse total. Ninguém está preocupado com isso, mas a seleção não tem mais as características, né, que a gente gostaria de encontrar. E não me digam que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo, porque não está acontecendo, não. Haja vista aí a dedicação com que a seleção argentina foi campeã do mundo.
Então, eu acho que nós temos que, aqui dentro, resgatar nossa história, nosso jeito de jogar, nosso jeito de fazer as coisas. Entendeu? Isso é importante. Antes de passar a palavra para o Agostinho, só ler aqui o comentário do Milton José, que está assistindo pela TVT. Também inscreva-se na TV HBR, no YouTube, Milton. Ele diz, boa noite, TVT, um grande abraço, muito bom a TVT. Está comentando um programa de futebol. Afonso, contigo a palavra. Então, justamente essa situação, né? Então, o que eu penso é que, por exemplo, que se valorize o esporte, né? Ao máximo, no nosso caso, o futebol, é sempre muito bom, é sempre que a nossa atividade seja valorizada, mas cai sempre naquele problema da distribuição, né? O problema de sempre. O que eu penso que se deve lutar bastante é que esse volume inimaginável, eu não consigo nem pensar, na minha cabeça não dá nem para pensar sobre esse volume que o futebol movimenta hoje, né? Então, isso poderia ser aproveitado para investir naquilo que já consta até na própria Constituição, quer dizer, o esporte, um direito de todos, né? Um dever do Estado e um direito de todos. Então, para financiar o esporte em todas as suas frentes, existe uma divisão bem boa do esporte. Esse chamado de alto rendimento, né, e o profissionalismo, que é o degrau mais alto, né, não há problema nenhum que os jogadores, que os grandes ídolos, as maiores estrelas, que eles ganhem muito, que sejam riquíssimos, que tenham bens extraordinários. Isso não tem problema nenhum, pelo contrário, é muito bom que se valorize a nossa atividade profissional, a nossa atividade de trabalho. Mas, como sempre, é uma questão de dividir para financiar as outras formas de esporte, o esporte escolar, a formação, em todos os níveis, quer dizer, desde a idade mais tenra até a terceira idade, né? Isso poderia ser bem tratado, ser bem conduzido, porque o dinheiro existe e é uma questão apenas de distribuição. Não há ninguém fica prejudicado, não. Esse momento que nós vivemos é um desequilíbrio muito grande. E isso o tempo mas com atividade, com interesse, né? O tempo pode trazer um equilíbrio maior. Nem para os jogadores não está sendo bom essas fortunas aí para cima e para baixo. Está havendo muito caso de polícia no esporte, né? E isso não tem nada a ver. O esporte, de uma maneira geral, e o futebol em particular, é uma atividade, é uma brincadeira de criança. É uma profissão, quanto mais valorizado, melhor, né? Mas ele pode servir como um bem bastante rentável para a sociedade de uma maneira geral. Mas, Afonso, só complementando a tua pergunta, para você dar outra dentro aí de 1 minuto, você não acha que essa desigualdade dos salários, né, até 80% ganhar até R$5.000 somente, não gera uma ciumeira dentro do futebol? Não existe isso, né? Você, tipo assim, o Afonso ganha 200 e poucos mil reais, o Jorge só ganha R$10.000. Como é que eu vou ficar passando a bola nesse cara para estar ganhando as minhas custas? Que não dá certo. Quer dizer, o time deve ter uma equiparação dos salários bem próximo para não ter essa briga interna? É justamente um desequilíbrio muito indesejável no momento, né? E você não sabe quantos milhares de garotos estão espalhados pelo mundo. Tem garotos brasileiros jogando futebol aí por todo o mundo, por todo o planeta, né? É muito claro agora, você vê estreou um jogo Fluminense no São Paulo, no Grêmio, sei lá e tal.
quando você vai ver, é um nome totalmente desconhecido, mas ele já andou em não sei quantos países, e não sei quantos, quer dizer, ele já foi, né, massa de manobra, não sei em quantos lugares, é a coisa mais comum que existe. Quer dizer, os jogadores eles aparecem lá no Brasil totalmente desconhecidos, jogando bem aqui para o nosso momento, entendeu? Já tendo corrido o mundo todo por aí. Isso que você está falando é muito... É um problema fundamental. E, Serginho, você já teve algum problema como jogador, como treinador, de querer derrubar um treinador, quando foi treinador, querer ser derrubado pelos jogadores, alguma intriga dessa aí? Como é que você já passou por uma dessa? Ou fez algum treinador Mas passar? essa coisa nunca passou pela minha cabeça e eu nunca vi na minha vida nenhuma reunião de jogador para tirar treinador. Eu nunca vi isso, entendeu? Mas É possível que exista, mas não no futebol. Eu nunca participei de nada assim. Quer dizer, e até porque eu sempre fui muito desligado dessas coisas. Eu nunca fui capitão de time, né? Eu nunca fui. Quer dizer, eu tinha uma liderança assim meia solta, né? Não era propriamente. Eu tinha muitas restrições, não ao futebol que se praticava, mas ao excesso de concentrações, entendeu? Agora, tinha sua beleza, porque, né, você jogava futebol de uma forma mais lúdica. No meu tempo, o técnico quase não dava entrevista. Não tinha, no final do jogo, aquela mesa comprida que é o capitão ou o melhor jogador em campo com seu técnico, e eles falavam sobre como tinha sido o jogo. O futebol desses tempos, ele tem uma dimensão que tudo é em volta dos negócios, tudo é em volta dos negócios, e é assim mesmo, entendeu? Só que no tempo que eu joguei, era diferente, você era de outra maneira, né? Mas isso, na verdade, significava, naquela época, era daquele jeito. Eu não estou dizendo que existe uma involução, né? Existe uma evolução na forma de jogar e tudo. Se perdeu em qualidade individual. Isso eu não tenho dúvida, porque a garotada aprendia a jogar futebol na rua. Hoje em dia, os garotos não podem mais aprender na rua. Então, hoje em dia, é meio que proibido driblar. Você vê um jogo de futebol, você tem medo de perder a bola, tem medo de tentar um drible, porque lá vem um contra-ataque, o técnico perde emprego, se perder duas está na rua, entendeu? Então o futebol virou um grande negócio. Hoje em dia eu não posso mais jogar, porque eu estou com a perna, né, eu fiz uma prótese de quadril, tenho medo de cair, mas foi um tempo adorável na minha vida e foi o melhor tempo que eu passei, até porque não tinha esse profissionalismo todo. E eu sempre fui um cara mais para amador do que para profissional. Então ficou feio de assistir o futebol hoje em dia? Como? Ficou feio de assistir o futebol, então, hoje em dia? Ficou pragmático? Não, mas o todo em si é muito feio. O todo em si é muito feio. A torcida está lá. Vamos pegar um grande clássico do futebol. 1 minuto de jogo, uma falta um pouco discutível, entendeu? Os jogadores vão todos para cima do árbitro, entendeu? A imprensa diz que deve-se tomar cuidado, o árbitro tem que se impor. O árbitro tem que se impor, mas os jogadores devem ter uma educação. O jogo deve ter, sabe, o seu desenrolar, sabe? E que não é isso, essa posição de falta, esse desespero, entendeu? Eu acho que não é qualquer jogo que eu gosto, não. Às vezes eu prefiro ver uma pelada aqui no campo do Terra e Mar do que assistir um jogo na televisão. E você, Afonso? Prefere ver a pelada aí por Ilha de Paquetá? É nesse sentido que eu disse que o futebol
na sua essência, ele é uma brincadeira de criança, quer dizer, o drible, essa coisa toda que tá fazendo falta, né? E se você vê agora, há poucos dias aí, eu recebi um vídeo com um condensado da jogada, né? As nossas maiores jogadores com uma fora do comum. E sempre da valência física, todo mundo sabe que há um privilégio da valência dos ovos, como se diz. Quando acaba o campeonato, quem são os melhores? É o Messi, que parece um mascote, é o Maradona, é o Pelé, não tem nenhum, né? O Pelé já está de um outro tempo, mas mesmo agora, porque nunca deixa de ser um jogo de futebol, por mais que você veja um time cheio de brutamontes e tal, o que se destaca mais é o que joga melhor futebol. E outra coisa interessante também de você acompanhar através do tempo, são as palavras de ordem. Num determinado momento, você só ouvia uma coisa assim: marcação, marcação. Isso foi introduzido junto com a priorização da valência física sobre a arte, sobre a criatividade, né? A marcação. Em seguida, veio a pegada. Você vê como as coisas vão através do tempo. Pegada, não sei o quê. O futebol, o objetivo do futebol é gol, a palavra inglesa que significa meta. Então, quer dizer, quem ganha? Quem ganha é quem faz mais gol. Mas também não adianta você fazer 5 se você tomar 6, né? Então, essa é a dificuldade, é o grande barato do jogo, é você conseguir equilibrar isso aí, mas com capacidade de fazer gol. O objetivo é esse. E então, hoje a palavra de ordem é intensidade. Qualquer garoto da tua esquina que está treinando aí num clube, que está fazendo não sei o quê, ele está lá com o cronômetro, controlando não sei o quê, fazendo uma academia, não sei o quê e tal, né? Esse é o momento, mas isso também evolui. É claro que está todo mundo insatisfeito, né? Todo mundo se queixa. Você não dá 10 passos na rua, senão fala, pô, no seu tempo, hoje é só papo de amor pela camisa e tal, né? O profissionalismo já é bastante antigo, então desde que entrou o profissionalismo, o dinheiro, isso sempre acaba sendo a questão fundamental. E então o momento é esse e é preciso mudar. Quer dizer, o futebol feminino acaba de realizar uma Copa do Mundo aí com um nível técnico extraordinário, como isso evoluiu, entendeu? E a minha crença é o futebol misto, futebol sem divisão de gênero, porque o futebol, nada disso que você vê aí agora, muito exagerado com essa palavra de ordem, intensidade. Volta e meia um jogador sai, quando volta com a máscara, sai de ambulância. Isso não tem nada a ver com futebol. Isso não tem nada com futebol. É uma distorção causada pelo descontrole da grana, entendeu? Isso, se você botar as regras do futebol com rigor, com tranquilidade, né? Sem o cara ir para cima do juiz, como o Serginho estava falando aí, que é uma comédia, né? Isso não tem. Se você prestigiar o futebol naquilo que é o sentido dele, uma brincadeira de criança, criatividade, você pode jogar futebol no Teatro Municipal. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Opa, Sérgio. O
um instante. O Afonso acabou de falar uma coisa muito legal, porque intensidade, para você adquirir intensidade, quer dizer que você vira um papaléguas, né? Intensidade, um papaléguas com ou sem a bola, sabe? Futebol não é ciência, futebol é arte. Futebol não é ciência, sabe? Futebol é arte. Por isso que nós torcemos desesperadamente para que o Messi tivesse a sua Copa do Mundo. Verdade. Fala só um pouquinho mais para trás para a gente ver melhor, Serginho. Eu vou te perguntar uma pergunta rapidamente, 1 minuto para cada um, a gente já vai chegando aos 40 minutos. Aqui o primo Everton falou sobre a mão, as marcações de pênalti que estão acontecendo, está gerando muita dúvida. E o que eu queria perguntar, em complementar essa pergunta, é sobre o impedimento. O gol impedido, será que não já estaria na hora de tirar? O bonito do futebol é o gol. Se o cara está 1 centímetro à frente ou 0,5 centímetro atrás, estamos passando 7 minutos parado ali no VAR, analisando, não está perdendo o brilho do futebol com esse impedimento? 1 minuto para ti, a O cara tem que cortar a unha. O cara tem que cortar a unha. Pois é, por que não tira o futebol, o impedimento do futebol brasileiro? 1 minuto para cada um aí. Eu falo barba fecha depois. Eu acho que o VAR é uma coisa boa. Agora, eu acho que resolvia isso é o seguinte, sabe? Naquela linha que eles passam, tá? Se as perninhas dos dois jogadores, o penúltimo zagueiro e o atacante estão quase na mesma linha, o gol vale. O gol vale, não tem nada de ombro na frente, nem perna lá. Isso decide em 2 segundos. O VAR vê e fala, bom, dá para ver todos os dois. A linha que passa, os dois corpos estão em cima da linha, vale o gol. Entendeu? Agora, a lei de impedimento não pode acabar porque já tentaram e não conseguiram. Porque o futebol ela é talvez a lei mais inteligente do jogo, que deu origem a todas essas transformações táticas. Né? No salão não tem impedimento, né? Não, no salão não tem, não. Pois é, deixa o cara na banheira lá, rapaz. A bola. E você, Afonso, o que você acha do impedimento aí? A tendência seria correr para dentro da área, entendeu? Aí ia ser uma... parece que é uma medida realmente inteligente que favorece o desenvolvimento do jogo de uma maneira mais criativa, né? Senão todo mundo ia correr para dentro da área. Isso começou, ele foi criado o impedimento por conta disso, exatamente, para resolver essa coisa que enfeiava, que embrutecia o futebol e impedia de desenvolver o jogo no campo todo, né? Que é muito mais legal. O melhor time é aquele que sai jogando lá de trás e chega no gol. Cadenciando, tocando, né? Senão ia ficar jogo de menino, né? Todo mundo corre para fazer o gol, né? Senão ia ficar aquele jogo de criança. Se não tiver impedimento, isso quando começou era assim, aí por isso foi criada a lei do impedimento. Uhum. E para a gente, para as considerações finais antes dela, né? Vamos falar quem foi Lula Pereira para vocês. 2 amigos de vocês, amigo meu também. Pode falar, Serginho. Eu queria agradecer o convite, Luiz. Um abraço para você. Um abraço para o Afonso. Depois, primeiro falar sobre o Lula Pereira. 1 minutinho para você falar quem foi o Lula Pereira. Ah, certo. Tá legal. 1 minuto aí, fale quem foi Lula Pereira para você. Quem foi o jogador Lula Pereira para você e treinador? Para mim, né? É para mim essa pergunta. Olha, o Lula... Primeiro, o Lula foi um treinador negro num país em que o negro ocupar uma posição de comando no futebol é muito difícil. Ele serve para jogar. Pelé e uma série de jogadores. Agora, os técnicos geralmente são brancos.
e os dirigentes negros são raríssimos, entendeu? E pensar, né, que os nossos dois maiores jogadores de futebol do Brasil, um era um índio e o outro era um negro. Estou falando de Garrincha e Pelé. Né? Então, o Lula ele conseguiu ser técnico, ele foi campeão pelo América Mineiro. Né? Ele foi campeão pelo América Mineiro em cima de Cruzeiro e Atlético. O Lula teve uma trajetória muito, muito legal como técnico e com dificuldades. Né? O Lula foi técnico também no futebol de Santa Catarina e, se eu não me engano, ele foi campeão. O Lula teve uma trajetória e finalmente veio para o Ceará. Voltou para o Ceará. Eu fui técnico do Lula no tempo que eu fui técnico do Ceará. O Lula não era esse jogador de grandes recursos, mas ele era um técnico dentro do campo e era um amigo leal, sincero e muito bom. Eu senti muito o falecimento dele e escrevi alguma coisa sobre isso e escrevi também sobre a história do técnico negro no futebol brasileiro. Você encontra, são raros, e todos eles são bons. Né? O Lula era uma grande figura. O Lula também treinou o Flamengo e o Palmeiras também, né? E você, Focinho, quem foi Lula Pereira para você? Deixa eu te o microfone. Aí no Ceará, e é uma figura humana do mais alto nível, um cavalheiro, uma pessoa de trato, e isso é um valor muito grande. O principal grandeza do Lula era a sua personalidade, o seu cavalheirismo, a sua capacidade de comandar um grupo, de ser uma liderança. Uma falta muito grande que isso faz. O Serginho colocou bem essa questão, uma coisa que você pode analisar, a questão do treinador e do racismo, com um exemplo totalmente marcante como esse. Eu acho que ele sofreu até racismo no Flamengo também, né? E teve que deixar de lá também, né? Agora, eu conheci o Lula também aqui nos aniversários de família, através de um primo meu, e depois, toda vez que o Ceará terminava de jogar, 2008, 2009, a gente aqui com um restaurante chamado Casa Caiado, tomava umas, ele só ia depois do jogo, que ele gostava de assistir na sua televisão para analisar os lances, e depois ficava lá ele, o finado Carlos Fred também, e outros mais que a gente ficava tomando umas. Né? Então, eu queria agradecer a todos que estão aí pela TVT, Democracia Participativa, e outras redes compartilhadas. Venha para a TVH no YouTube, inscreva-se, seja membro, doe. E passar para as considerações finais do Serginho Amizade. Serginho, muito obrigado por ter vindo cá fazer essa participação especial com a Focinho. Contigo, as considerações finais. Agora eu vou me despedir na hora certa. Pensava que estava acabando naquele momento. Um abraço, Luiz, agradeço o convite aí. E um abraço para Afonso aí, folgo em vê-lo com esse sorriso, com essa alegria, e essa pessoa cativante aí que iluminou o futebol brasileiro com a sua arte de jogar e com a sua forma de pensar. Barba, um abraço, garoto. Saúde para nós, um abraço a todos os nossos amigos do Ceará, nossos queridos amigos. Eu agradeço também, aproveito a minha vez para agradecer o convite e a oportunidade de estar com os amigos. Espera aí, quem não ouviu fui eu, tá? Vindo uma troca aqui, vamos recomeçar. Quem faz ao vivo desse jeito, né? Muito obrigado por você ter vindo aqui na primeira vez. Não deu certo lá no meio da pandemia, você estava em translado aí, mas dessa vez deu. Um ótimo bate-papo. Espero que você tenha gostado também do bate-papo junto com o Sérgio, que eu tentei fazer uma surpresa aí. Então, suas considerações finais, por gentileza. Tá. Não, é isso aí. Agradecer essa chance da gente poder bater um papo, né, sobre futebol, que é sempre o que motiva a gente, que a gente gosta muito, principalmente
com essas questões assim, que a gente colocou aí na nossa conversa. E a chance de ter mais um contato aí com os nossos amigos aí do Ceará e de todo lugar, né? Porque já tem muita gente aí de lugares os mais diferentes. E aproveito e estendo o meu abraço fraterno aí. Muito obrigado. Então, gente, a gente conversou sobre o mercado de futebol, como é que anda o mercado, os jogadores, investimento ou não na base do futebol brasileiro, jogadores indo embora para a Europa e para também a Arábia Saudita, né? Falamos um pouco sobre racismo. Rapidamente, o Afonso tocou sobre a seleção feminina, que era um ponto que eu iria tocar, mas não deu tempo, fica para a próxima pergunta. Então, você que não pôde acompanhar, volta ao programa já e assiste no YouTube da TVH. Inscreva-se no canal. A vocês uma ótima semana e até o próximo programa. Se liga no canal. Valeu, obrigado, Afonso, obrigado, Serginho. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Serginho. Abração. TV HBR, o canal mais habilidoso do